você precisa entender a primeira e eu acho que a mais dura lição do empreendedorismo. As pessoas simplesmente não fazem conta. Isso aqui é uma regra, tá? A gente acaba cometendo o erro primário de achar que todo mundo que tem um CNPJ aberto, que todo mundo ali que está no mercado, que está concorrendo com a gente, sabe exatamente o que está fazendo. Então a gente acredita que o concorrente tem planilha, que ele calcula o custo fixo, o custo variável, a margem de contribuição, o lucro líquido. Só que no mundo real, o buraco é muito mais embaixo que isso, tá? Tem até uma história real que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho um amigo que ele começou a oferecer serviços de transporte. E aí ele estava precisando de novos clientes, né? O cara está começando. Aí eu indiquei um outro conhecido para ele, eu passei o contato. Aí ele conversou com a pessoa, montou lá uma proposta e mandou o orçamento. Tá aí normal, né? Processo normal que acontece com todo mundo. Só que aí logo em seguida, eu fui perguntar para ele, e aí como que foi, né? Ele veio falar comigo, ele estava meio frustrado, um pouco revoltado, né? Ele falou assim, pô, o orçamento que o cliente recebeu, que aí o cara lá, ele tinha feito três orçamentos. E ele falou assim que um dos orçamentos tinha ficado muito abaixo do orçamento dele, né? E aí ele falou, eu simplesmente fiz as contas aqui, eu não vou conseguir chegar nesse valor, porque para eu conseguir cobrir essa oferta, eu vou estar literalmente, de verdade, pagando para trabalhar, né? Porque o custo não ia justificar. E a resposta que eu dei para ele foi exatamente assim, ó, você está começando a empreender, essa é a regra do jogo, né? Aqui no Brasil as pessoas simplesmente não sabem fazer conta. As pessoas não sabem calcular a viabilidade do próprio negócio, não sabem calcular a precificação. Às vezes seu concorrente está cobrando um valor absurdamente baixo simplesmente porque ele não tem a menor ideia de quanto custa a operação dele. Ele não calcula lá a depreciação do veículo, ele não calcula o tempo dele, ele não calcula imposto, ele não calcula nada. Ele só quer simplesmente fechar o negócio para ver o dinheiro entrando na conta ali no curto prazo, né? Girando caixa e ignora completamente qualquer gestão financeira, né? E aí, qual que é o grande perigo que a gente tem aqui, né? O perigo não é da pessoa, porque essa pessoa aí, em breve o negócio dela já tá no buraco, ela vai falir, né? O perigo tá em você, né? Você que sabe fazer conta, e esse vídeo é para você que sabe fazer conta, que se você não sabe fazer conta, não sei nem por que você tá aqui. O perigo que eu tô falando é para você que faz conta, tá? Você acabar por insegurança, sei lá, por desespero ou, sei lá, por vaidade, né? Tem gente que faz muito disso. Aí olha lá para o orçamento do concorrente, né? E aí começar a cobrir o valor, abrir as pernas para aceitar perder a sua margem, né? Sei lá, você pensa, eu preciso cobrir essa oferta porque senão eu vou perder o cliente, né? E aí se você faz isso, você está seguindo o seu concorrente de forma a ir diretamente para o buraco, né? Como eu falei, você está fazendo igual o cara e está indo para o buraco também. Você está aceitando trabalhar no prejuízo. Eu não entendo qual que é a lógica disso, só para acompanhar, sei lá, uma falência também. Não sei se você está querendo se juntar ao seu concorrente na possível falência dele, né? Eu dou até o exemplo, né? Do meu modelo de negócio, do que eu trabalho com bastante agências, né? E hoje, ali dentro da minha carteira, eu atendo 5 clientes que todos são agências de marketing. Então, esses 5 clientes que eu atendo, e todas elas atendem o mesmo tipo de empresa, né? Elas buscam ali resultados parecidos, né? Porque elas estão dentro do mesmo mercado, então elas têm ali o mesmo perfil. Só que você quer saber de uma coisa? Então, dessas 5 agências que eu selecionei ali dos clientes parecidos, elas têm perfis completamente diferentes. Perfis ali no sentido de estrutura de custos diferentes, precificações diferentes e, consequentemente, margens de lucro diferentes, né? Elas vão ter objetivos de negócios completamente diferentes. Se você pega uma dessas agências, né, e aí ela começa a olhar demais para outra, mesmo que atenda ali o mesmo perfil de cliente, né? Tentar copiar a estratégia de preço ou até do modelo de entrega e não fizer as contas, né, para adaptar para o próprio negócio, isso com certeza vai dar errado. Ela vai dar com as cargas na água, né? Eu não sei o termo correto para isso. Porque a realidade
de você olhar para uma agência, né? Você olhar o bastidor de uma agência, ele não vai servir para outra agência, né? Porque as contas são diferentes, os bastidores são diferentes. Só que as pessoas não fazem conta e não levam isso em consideração na hora de precificar lá o produto, precificar o serviço, né? Elas não fazem conta e aí na hora de decidir quais investimentos elas vão fazer, elas simplesmente estão aí jogando, eu sei lá, eu não sei como que é um fator de decisão quando você não faz conta, porque eu faço conta para absolutamente tudo, né? E aí você fica lá do outro lado da sua cadeira, às vezes olhando o seu concorrente, e tá vendo lá o seu concorrente fazendo postagem de crescimento, de contratação, mostrando o escritório novo que ele teve, tá lá nas premiações, tá lá fazendo barulho na internet, e fica lá se martirizando, né? Você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado na minha vida? O cara tá crescendo, tá entrando tanto cliente ali no mês, o negócio tá estourando e eu tô aqui parado, o que eu tô fazendo de errado, né? Só que você nunca fez a conta de verdade daquele cara, né? Você não sabe como que tá a estrutura de capital dele. Você não conhece o endividamento que esse cara tem. Ninguém fica ali, ó, mostrando o DRE para você. Você não sabe quanto que ele tá pagando de boletos, qual que é o lucro real dele, ou se ele tá simplesmente sangrando o capital de giro ali, criando uma bomba para ele para os próximos meses, tá deixando o financeiro dele maluco, né? Você não conhece a estrutura do seu concorrente. Você não sabe se o custo dele é maior ou menor que o seu. Então, é uma grande de uma besteira você basear suas metas, você basear sua estratégia e principalmente o seu preço e até o seu modelo de negócio como um todo no palco dos outros, naquilo que os outros mostram. Não tem como. Isso é um erro crasso, um erro fatal que você vai estar cometendo. Quem tem que ter sempre essa ideia, né? É um ponto que eu falo bastante com meus clientes, que cada um está sempre jogando o seu próprio jogo, ainda mais porque como eu atendo clientes do mesmo segmento, eu costumo sempre falar sobre isso. É importante a gente ter uma noção do que o mercado tá passando, tá vivenciando, mas a gente trazer sempre para nossa realidade, né? Entender que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua realidade, cada um vai ter a sua filosofia de trabalho. Se você fica parado demais olhando para o que o outro está fazendo, se você está se baseando no palco do outro, você vai se perder. Não tem jeito. O que você vai fazer? Ou você vai se arruinar estrategicamente, ou você vai se arruinar financeiramente. A única coisa que não aceita desaforo é a ponta do lápis, é cálculo, é número. Então você precisa abrir a sua planilha, olhar o seu DRE, olhar o seu fluxo de caixa, entender os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Você tem que olhar a sua operação, se ela está parando de pé sozinha. Você não tem que ficar se iludindo com o volume de vendas que o seu vizinho está tendo. Você não tem que se desesperar com o preço daquela pessoa que não sabe calcular o próprio prejuízo. Ah, mas eu sei, às vezes você pode falar assim, ah, mas eu estou perdendo venda porque esse cara está vendendo abaixo. Mas aí, o que você vai fazer, né? Você tem que atender outros clientes. Então, assim, não tem razão para você se preocupar tanto com um negócio que em breve ele não vai ser sustentável por esse valor. Você entende o critério que eu estou falando aqui? E aí, como que você sustenta isso, né? Você precisa necessariamente ter caixa para conseguir se sustentar, né? Você precisa fazer o seu dever de casa, né? O que é fazer o seu dever de casa? É você manter a sua operação enxuta, você controlar suas expectativas, você garantir a sua margem e construir realmente um negócio que seja viável e que funcione no mundo real. Você ter caixa também para suprir tudo isso. Nesse jogo do empreendedorismo, você tem que olhar apenas para os seus números. Você tem que seguir o seu caminho, não o caminho do outro. Beleza? A gente falou bastante aqui nesse vídeo sobre encontrar o seu caminho, né? Eu acabei de falar sobre isso. E por isso, falando nas minhas indicações de livro de hoje, eu queria deixar um livro que fala bastante sobre isso, que é o livro da Vaca Roxa, do Seth Godin, Como Transformar o Seu Negócio e Se Destacar dos Seus Concorrentes. Ele fala bastante sobre isso, né? Como você transforma o seu negócio, se você está com essa
dificuldade de buscar um diferencial do seu negócio, ele é um excelente livro. Tem até um ponto ali, eu tenho um certo disclaimer, né, que ele, em alguns pontos, é um livro um pouco defasado, né? Tem até aqui um ponto que ele fala sobre o caso da Motorola, da Nike, porque é um livro um pouco antigo, então ele usa alguns exemplos de empresas que não são mais grandes empresas hoje, ou até empresas que não existem mais. Então, tem apenas esse detalhezinho, mas quando a gente fala do conceito da busca do que ele fala, né, de que a ideia é o seguinte, né, se você está andando num pasto e você olha uma determinada vaca roxa, ela é completamente diferente da cor das outras vacas, com certeza vai te chamar a atenção. Então ele fala justamente sobre como você criar uma vaca roxa no seu negócio, né? Como que você diferencia o seu negócio. E é legal que ele até traz um outro ponto também, que ele fala assim, né, que a gente está lá passando naquele pasto. Passou, chamou a atenção a vaca roxa no primeiro dia, mas quando você já está passando 2 meses todo dia ali em volta daquela rua, não te chama mais atenção. Então, como você continua conquistando e se diferenciando no mercado? É diferenciação. E veja bem o que eu estou falando, a vaca roxa ela é única. É você criar uma experiência única, baseada exclusivamente no seu negócio, pensada para o seu público e não pensada para aquilo que o seu concorrente está fazendo, né? Eu vou modelar a minha estratégia baseada no que o seu concorrente está fazendo. Eu trago isso até como experiência pessoal, né? Aqui no YouTube tem muita gente que fica falando assim, ó, que para a gente construir a nossa estratégia de vídeos, a gente precisa modelar o conteúdo da gringa, a gente trazer ali e estruturar isso pra gente. Eu basicamente tento trazer a minha visão de mundo, né, trazer de forma diferente, trazer a forma como eu falo com as pessoas, trazendo o meu diferencial, porque eu acho que isso que vai se conectar com as pessoas que estão assistindo, né? Então, se você está assistindo até aqui é porque você se conecta com o que eu tô falando, né? Então, isso é um ponto interessante. E se você chegou até aqui, né, como eu falei, você se conectou com esse conteúdo, por favor, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente crescer, evoluir. Se tiver alguém aí para compartilhar, alguém que está usando demais essa modelagem, né, se copiando demais o conteúdo dos outros, faz sentido compartilhar esse vídeo também, eu tenho certeza que vai agregar. Vou deixar 2 recomendações de vídeos aqui, que podem ajudar também no entendimento. A gente está sempre falando aqui sobre empreendedorismo e finanças, né? 2 focos principais aqui desse canal. Tenho certeza que um desses vídeos vai agregar bastante para você. Até a próxima. Muito obrigado.